Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Algo para se Pensar. Hoje temos uma reflexão um pouquinho diferente das que estamos acostumados a ter aqui no canal. Estava refletindo aqui em algo que me aconteceu durante esta caminhada, digamos assim, de passagem cristã, evangélica ou de servo de Deus, como muitos dizem. E a reflexão é a seguinte: certa vez alguém me perguntou por que eu não montava uma igreja para mim. Aí eu refleti bem e disse para a pessoa: olha, já tem muitas igrejas aqui em nossa região, então não seria viável montar mais uma. Mas isso se deu pelo fato da pessoa me conhecer e ver o carisma e a educação com que eu tratava as pessoas. Aí as pessoas acham que a gente precisa criar um público para isto. Isso me aconteceu há bem tempo atrás. E eu tive pensando nisso. Hoje eu vejo o seguinte: não adianta montar mais uma igreja, sendo que já tem muitas. O que às vezes precisamos é entender o que Cristo disse. Eu montar mais uma igreja, pregar igual todos estão pregando, pouca diferença tem entre eles, não vai somar em nada. Se eu for pregar diferente do que eles pregam, muitos vão dizer que eu estou errado. Se eu for pregar de acordo com o que Cristo ensinou e que está na Bíblia, poucos vão querer. Quando Cristo ensinava, até ele mesmo disse, quando em uma de suas pregações, e com certeza já estava irritado com o povo, porque da forma que ele disse, dá para entender isso. Ele disse para aquele povo: olha, vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer o desejo dele, ou seja, matar, roubar e destruir. Então, ou seja, a situação não é montar mais uma igreja, até porque igreja são as pessoas as quais Cristo comprou com o sangue do seu próprio Filho. Não é 4 paredes, como muitos dizem ou pensam. Então, montar mais uma para pregar igual não é vantagem, porque elas brigam entre si, nem elas se concordam com o que pregam. Usam a mesma Bíblia como foco, mas não foca na Bíblia, não foca nos ensinamentos de Cristo. Então, ou seja, o povo, a maioria já acostumou com tanta mentira, que quando alguém aparece dizendo a verdade, eles acham que esse que está anunciando a verdade é que está errado. Foi o que aconteceu com Cristo. Então é o seguinte: é melhor cada um ir se libertando. À medida que cada um vai se libertando, é que ele começa a ver o tamanho do engano onde ele viveu, acreditando que tais coisas eram corretas. Então não precisa, nessa imensidão que temos hoje de ministérios, congregações, para um lado e para o outro, não precisa ninguém mais fazer um ou criar uma, porque já tem várias que dizem seguir o ensinamento de Cristo. Não precisa alguém criar mais um para dizer que está seguindo a Cristo. Já tem vários com todo seguimento para todos os gostos, mas para o gosto de Cristo, para os ensinamentos de Cristo, são poucos os movimentos que anunciam o Evangelho como deve ser. Então eu estive observando, fazendo essa observação em um amigo meu que é muito amigo meu, e disse: rapaz, por que você não monta uma igreja para você? Hoje eu fico pensando, para quê? Fazer o quê? Para ensinar o povo que eles não querem ouvir? Porque Cristo, quando veio mostrando o pecado do povo, eles não gostaram. Então não adianta eu montar uma igreja para mim, como muitos dizem, para mostrar e provar na Bíblia de que muitas das coisas que foram nos ensinadas estavam e estão erradas, porque eles não vão aceitar. As pessoas não vão aceitar isto. Eles vão acreditar como eles acreditaram desde quando Cristo esteve na face da terra, que aquilo era verdade. Eles vão continuar crendo que aquilo é verdade, e o que aparece de novo é mentira. Então, ou seja, a libertação que temos para os outros começam a ser mentira. Muitos se apoiam em um texto bíblico que diz que se até mesmo os anjos do céu vier pregar outro evangelho que temos anunciado, seja anátema. Mas surgiram esse tal evangelho fora daquele que tinha sido anunciado pelos apóstolos. Então, qualquer um que criar um ministério que traga esse ensinamento de que o único ensinamento válido é o de Cristo, vai estar errado. Qualquer ministério vai estar errado, porque o povo já acreditou que o ministério A é de Deus, o outro ministério tal é de Deus, que só lá fala a verdade, só lá tem a verdade.
e esquece que a própria Bíblia que está na mão dele é a receita do que ele precisa. Por muito tempo eu relutei em não trazer mensagens bíblicas, nem eu mesmo falando no canal, ou mesmo por texto, frases, mas não eu mesmo anunciando. Até que chegou um tempo em que me veio a indagação que é que está registrado na Bíblia. Aqueles a quem Cristo chamou não anunciar o Evangelho, as pedras vão clamar. E nós estamos vendo as pedras clamando. A gente vê pessoas que não têm nenhum compromisso com o Evangelho pregando o Evangelho. Não vive o Evangelho, mas está pregando o Evangelho. Confrontando até grandes pastores, líderes religiosos, porque o evangelho, aqueles que foram chamados para pregar o evangelho, dentre eles muitos se corromperam, querem fama, dinheiro, status. Hoje a maioria dos que pregam no YouTube, Facebook, Instagram, querem status, não querem compromisso com o evangelho. É um evangelho de oba-oba que eles pregam, é um evangelho carnavalesco, todo fantasiado. Não é um evangelho que chama a pessoa para uma responsabilidade de que ele tem que viver uma vida com Deus, uma vida de responsabilidade com Deus e com seu próximo. Já começa não tendo vida com o próximo quando começa a cobrar alguma coisa para anunciar o evangelho. Já começa tirando a aliança com Deus quando ele deixa de anunciar a verdade em troca de um cachê, de um bônus financeiro, de uma agenda numa igreja muito grande, de uma agenda num congresso muito grande. Ele negocia o evangelho em prol do seu ventre, em prol de seu status social, convivência pessoal entre os líderes religiosos, fazem alianças com grandes eventos só para ter status. Então, ou seja, é um evangelho fantasiado. Prega o que não vive, vivem apenas de fantasia, vivem apenas de status. Então Cristo disse: mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Eu prefiro anunciar o evangelho para 1, 2, 3 do que estar entre grandes multidões. Relutei por muito tempo até chegar a esse ponto de anunciar o evangelho em redes sociais, em criar um canal no YouTube só para trazer o evangelho que eu vejo na Bíblia. Não é o evangelho que me foi passado um evangelho que eu tinha que estar 7 dias dentro de uma congregação, cumprindo todos os rituais da congregação para ser salvo. E não foi isso que Cristo ensinou. Vou ficando por aqui, agradeço a você por mais este período passado aqui comigo. Que a graça e a paz do nosso Criador, que excede todo esse entendimento, seja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Paz e saúde.